Vem comigo, você que é amante do esporte. Está entrando no ar através das ondas da Rádio Livre, o programa Brothers Futebol Clube. Prepare seus corações e venha com a melhor equipe do rádio esportivo do Brasil. No ar, Brothers Futebol Clube. Eu sou o Thiago Silva e agora o esporte em Vespasiano tem voz. Eu sou o André Mota, informação e bom humor é aqui. Eu sou o Ricardo Marques e comigo, opinião e informação é em primeira mão. As principais informações do mundo do esporte você encontra aqui. Brothers Futebol Clube, entrando em campo com a equipe que bate um bolão. Thiago Silva, André Mota e Ricardo Marques. Brothers Futebol Clube está no ar. Alô, muito boa noite para você ligado aqui na Rádio Livre nos 87,9 FM, entrando agora no ar Brothers Futebol Clube, trazendo para você todas as informações do esporte e do time do seu coração. Hoje, 6 de outubro de 2020, nos estúdios da Rádio Livre, são 8 horas e 3 minutos. Estamos chegando, trazendo para você todas as informações de Cruzeiro, Atlético. O América está em campo agora contra o Vitória, está vencendo fora de casa por 2-0. E também as informações do futebol internacional com Matheus Oliveira. Hoje ao meu lado aqui no estúdio, André Mota e também ele, Brad Caetano, e de casa, Ricardo Marques. Hoje estamos estreando o novo uniforme do Brothers Futebol Clube. Todo mundo muito bem alinhado e bem bonitinho também, né? Diriam as mães de todo mundo aqui, né? Mas vamos lá, a apresentação do Brothers Futebol Clube é comigo, Thiago Silva, como já disse, o pessoal está aqui do meu lado, 8 horas e 14 minutos. Deixa eu chamar ele aqui, primeira participação dele com a gente ao vivo, aqui no estúdio, pós essa volta da nossa aí, né, da pandemia. Brett Caetano, boa noite. Situação do Cruzeiro cada dia pior. Quando a gente acha que vai melhorar, não melhora, o negócio fica pior ainda, né? Boa noite. Muito boa noite, Thiago, boa noite, André, boa noite também ao Ricardo, aos ouvintes do Brothers Futebol Clube, da Rádio Livre Vespasiano. É verdade, Thiago, o cruzeirense não tem um dia de paz. Você fala, quero ter um dia de paz, uma tranquilidade. Não adianta, meu amigo, você vai ter complicações. Hoje, no final da tarde, algumas novidades indigestas chegaram da Toca da Raposa. E aí vamos trazer tudo aqui no Brothers Futebol Clube. É isso aí, tá falado. Daqui a pouco mais informações aí aqui no Brothers Futebol Clube. Você, torcedor cruzeirense, participe com a gente. Nosso WhatsApp 3621-0197. 3621-0197. Ou também através das nossas plataformas digitais. Procure no YouTube, Instagram e também no Facebook, @Rádio Livre Vespasiano. Deixa eu chamar ele aqui que tá do meu lado direito, André Mota. Boa noite, o América em campo agora. Mas quem vem encantando em Minas Gerais com um futebol bem bonito e convincente é o Atlético. Principalmente após a goleada contra o Vasco da Gama, chega com muita moral no Ceará para enfrentar a equipe do Fortaleza. Boa noite, Thiago, Ricardo, ao Brad que tá dando aí a honra da companhia dele aqui, junto da gente aqui no programa. Cara, o Atlético vem, né, e já começa a fazer um burburinho, né? Aí, tanto no Rio quanto em São Paulo. O pessoal falando aí sobre o desempenho do Atlético, não valorizando o quanto merece ser valorizado. Mas a gente vai até batendo na mesma tecla toda semana. Já tem alguns programas que a gente vem elogiando o time do Atlético, o comportamento, né, o trabalho que vem sendo feito pelo Sampaoli, o bom elenco que o Atlético tem. E cada vez mais vai se consolidando aí como candidato fortíssimo aí na briga pelo título. E acho que vai acabar sendo ali uma briga entre Flamengo, Palmeiras e Atlético, né? Com o Atlético como franco favorito, disputando apenas o brasileiro, enquanto Flamengo e Palmeiras ainda disputam aí Copa do Brasil e Libertadores. Acho que é uma oportunidade aí muito clara, como há muito tempo a gente não via aí para a equipe do Atlético.
É isso aí, temos bola rolando na Série B do Campeonato Brasileiro, jogos que aconteceram um pouco mais cedo. Lá em Chapecó, a Chapecoense bateu o Botafogo de Ribeirão Preto por 1-0. Já o Confiança bateu o CRB também por 1-0. Bola rolando agora, os jogos começaram às 7h15 da noite. O Avaí vai batendo o Brasil de Pelotas por 1-0, CSA 2-0 para cima do Figueirense. Cuiabá, líder da Série B, fora de casa batendo o Juventude por 1-0. O Náutico vai empatando com o Paraná em 0-0 e o nosso América, com gols de Ademir e Felipe Azevedo, vai vencendo o Vitória por 2-0. Daqui a pouquinho, às 9h30 da noite, teremos aí Ponte Preta e Guarani. Lembrando que você pode participar conosco através do nosso WhatsApp 3621-0197, 3621-0197, ou também através das nossas plataformas lá nas nossas lives, Instagram, Facebook e também no YouTube. Procure Rádio Livre Vespasiano. Aproveitando, Brad, que você já está aqui em campo, já está no gramado, começar com você o noticiário de hoje. Muita coisa pra gente falar, 8h17. Lembrando que o Super 11 de hoje, a gente vai falar sobre jogadores sul-americanos que estão em atividade, os 11 melhores. Mas isso é lá pro final do programa. Brad, situação do Cruzeiro, você começou, né? Já te questionando isso, o Cruzeiro tá vendendo jogador, tem jogador de volta na Toca da Raposa 2, né? Exatamente, Thiago. Muito boa noite ao pessoal, mais uma vez. Trazer aqui o noticiário do Cruzeiro. Bom, o Cruzeiro, antes de tudo, se preparando para quinta-feira, 14ª rodada da Série B. Cruzeiro e Sampaio Correia às 6h30 da noite, direto do Mineirão. Para esse jogo, temos algumas ausências já marcadas, né? Léo, Raul Cáceres, Marco Antônio, Marquinhos Gabriel, os jogadores Jean, ainda todos estão no DM. O Léo, havia uma expectativa dele retornar essa semana, mas ainda deve ficar mais um tempo de molho no DM Celeste. Outro também, que já é uma novidade do final da tarde aqui agora, uma notícia que pegou muita gente de surpresa, é o Matheus Pereira, lateral esquerdo, que vinha se destacando, um dos melhores jogadores, acho que o André pode concordar comigo, né? Um dos melhores jogadores nas últimas rodadas para o Cruzeiro. Está com Covid-19, né? Acabou testando positivo, está infectado e deve ficar pelo menos umas 2 semanas aí fora dos planos do Ney Franco. Para o lugar dele, a tendência é Giovani. Ele mesmo, Giovani, deve retornar. Ele foi reintegrado há pouco tempo ao elenco celeste. É a única opção de ofício para a lateral esquerda. Também tem o Paulo, também, um zagueiro que poderia talvez ser ali colocado na esquerda. Ele vem se recuperando também. Estava afastado. Mas a tendência é que vai realmente o Giovani. E quem deve retornar... mais um. Esqueci de um outro jogador. Esse tem aí... muita gente voltando, hein? Muita gente jogando. Mas também tem um também que eu tava esquecendo. Esse aí não é por DM, não é por lesão, tá? Tava meio esquecido, meio no banco esses dias, por isso acabei esquecendo dele. Marcelo Moreno foi convocado para a seleção boliviana também, desfalque Cruzeiro nas próximas rodadas. Retorna só na 16ª rodada. Não enfrenta aí talvez nem o Oeste e também nem o Sampaio Correia na quinta-feira. Eu até acho que essa ausência do Marcelo Moreno por alguns jogos aí vai fazer bem para ele, né? Precisando respirar um ar novo aí, indo para a seleção, apesar que já pega uma pedreira que é o Brasil, primeiro jogo da Bolívia, né? Mas eu acho que vai fazer bem para ele respirar novos ares aí durante um tempinho. Se ele meter um golzinho lá, 2 golzinhos, quem sabe, né? Volta aí com um fôlego todo. Não sei quanto tempo o Sassá deve ser o titular da posição. Quem sabe o Moreno, afinal, o Moreno recebe muito caro poder ficar esquentando o banco, né? E os retornos que podem reforçar o time do Ney Franco, está o Kaká, que foi liberado do DM, não sei dizer ainda se ele pode chegar a ser o zagueiro titular, porque Manuel e Ramon estão até em boa fase, perdemos o último jogo, mas está em boa fase essa dupla de zaga. E também Ayrton e Jadson, que cumpriram suspensão automática do 3º cartão amarelo. Falando em Jadson, primeiro eu falei em Jadson com M, tá? Vale dizer, volante Jadson, menino da base. Jadson com N agora, eu diria. Ele foi dispensado do Bahia, pertence ao Cruzeiro, estava lá pro empréstimo até o final do ano. Técnico Mano Menezes parece que não vai querer contar mais com o futebol do Jadson. Ele já está de novo em BH, já retorna para BH. E, digo mais, ele será reintegrado ao elenco da Raposa, para a alegria do nosso narrador Bruno Daniel. Jadson aí
vai retornar, deve ser uma opção Bruno para vai brigar com você, viu? Para a opção da volância celeste, que já não conta com o Jean que está lesionado, deve ficar fora de molho até o final do ano, pelo menos. É capaz até de retornar para o Palmeiras. E como o Cruzeiro ainda não pode contratar devido à punição na FIFA, daquele caso envolvendo o Zória e o atacante William, né, aquela dívida antiga do Cruzeiro, o Jadson pode ser uma opção, já que o Ney Franco já falava em ter que contratar mais um volante. Eu, sinceramente, não sei o que contratar mais um volante. A base do Cruzeiro é recheada de volantes, mas o Ney Franco está pedindo volante, dá volante para o homem, né? E seguindo aqui, Thiago, para finalizar aqui a minha participação, pelo menos na parte do noticiário celeste, antes de chamar os nossos comentaristas, nos bastidores da Toca, uma novidade aí que pode ser interessante, mas ao mesmo tempo é um pouco apreensiva para a torcida celeste, que é sobre exatamente esse caso do Zória, essa punição na FIFA do Cruzeiro. O Cruzeiro recorreu, né? E a tendência é que o julgamento dessa ação movida pelo Cruzeiro, recorrendo aí essa punição, aconteça ainda este mês, nas próximas semanas. O Ney Franco estava aí, talvez esperançoso, otimista que acontecesse essa semana, não deve ser a situação, deve acontecer na segunda quinzena de outubro. Se o Cruzeiro conseguir aí indeferir essa punição, consegue voltar a colocar os jogadores, colocar os jogadores no plantel, né? Inscrever os jogadores na competição na Série B. Inclusive tem 3 jogadores já na Toca treinando. Matheus Índio, o Giovanni Piccolomo e o Ivan Angulo estão treinando, tem semanas esperando essa inscrição. Esse segundo aí, como é que é o nome dele? Giovanni Piccolomo. Não tô sabendo dessa contratação, não. Esse aí veio do Curitiba, esse é meia. Ah, tá. Tô sim. Entendeu? É o que jogou, acho que pouquíssimas vezes nos últimos 2 anos. Ele foi campeão. Machucado. Ele foi campeão mundial com o Corinthians. Era reserva. Mas ele foi campeão mundial com o Corinthians. Mas tava lá, né? Tava lá. Que isso. Só que o Corinthians foi campeão mundial em 2012, né? De lá pra cá nada, né? Ele era da base do Corinthians, foi revelado pelo Corinthians. Naquela época ele era meio novo. Atualmente tá com uns 25, 26 anos. É um jogador que tem um probleminha com a balança, é o que dizem, e com lesões também. Mas é aquele famoso homem de confiança do Ney Franco. E o Matheus Índio é uma contratação que vem com o aval do David, que é o atual diretor do Cruzeiro, já que o Drubis saiu, é um dos principais diretores de futebol do Cruzeiro. Não coloca confiança em nada e falar que é com o aval do David. Com as últimas contratações dele. Ele falou que ele vê um potencial, até porque trabalhou na seleção de base com o Ney Franco, o Matheus Índio. Mas vamos ver, né? O famoso jogador com 5 gols aí em 6 anos de profissional. Eu acho que é mais um Robertson. Possivelmente. Mas o Cruzeiro precisa, né, de todo o reforço possível para a sequência dessa Série B aí. Porque o que a gente está vendo, e a gente até comentou no último programa, que o jogo contra a Ponte Preta, a gente, né, temia ser um lampejo. Uhum. E eu até me recordo aqui que eu fui o único que apostei na vitória do Cuiabá. E eu até falei que o pessoal, né, os cruzeirenses ficariam bravos comigo. Eu apostei 2-1, acabou dando 1-0. E infelizmente o jogo contra o Cuiabá no sábado ficou demonstrado, né? Ficou bem claro para todo mundo que foi apenas um lampejo do Cruzeiro, aquele jogo diante da Ponte Preta. Tem o próximo jogo para se recuperar, mas precisa de uma sequência, né? Tem um cálculo aí mais ou menos que o Cruzeiro precisa de 18 vitórias e 26 jogos para conseguir o acesso. Aproveitamento de 70%. É muito difícil. É um aproveitamento de campeão. Isso. Pegar de acordo com o começo da temporada, é um aproveitamento de campeão. E os próximos 2 jogos são contra adversários diretos da zona de rebaixamento. O Sampaio Corrêa tem os mesmos 11 pontos do Cruzeiro. É o 18º. E o Oeste é o Lanterna. Eu não posso dizer assim que, nossa, vai ser fácil. O CSA também era o Lanterna quando o Cruzeiro pegou o CSA e o Cruzeiro perdeu para o CSA. O Avaí era um oponente ali, um jogo de 6 pontos, estava acho que 1 ponto à frente do Cruzeiro apenas e venceu o Cruzeiro. Então, é complicado. Diga lá, André. Com esse time, com a estrutura que o Cruzeiro tem, é obrigação fazer 70% na Série B. É obrigação fazer 80% no mínimo. Cara, é inadmissível toda essa questão que o Cruzeiro vem passando. Acho que o departamento de futebol é o mais perdido. A demissão do Ricardo Drubis, ao meu ver, foi algo positivo, mas continua, né, com o David como responsável, que também não tem experiência, acho que para o cargo. O Cruzeiro precisaria de alguém com nome que poderia, né, ter um planejamento consolidado no mercado para poder fazer o Cruzeiro aí se reerguer.
Acho que o David até pode ajudar, mas aí em uma outra função, não sei, o Tinga eu vejo como um bom nome, quando esteve aqui no Cruzeiro fez um bom trabalho, não era como diretor, mas era fazendo essa ligação entre diretoria e plantel de jogadores, e eu acho que foi um cargo que funcionou muito bem. Acho que essa comunicação precisa ser muito bem trabalhada, principalmente nesse momento que o Cruzeiro vive. E agora, principalmente, sabe o que eu vejo? Essa situação do Jadson volante que voltou. Cara, não me dê esse papinho aí de que o Mano Menezes não quer o Jadson. Gente, me ajuda. O Jadson, que quando tinha Hudson, Lucas Silva à disposição, ele colocava o Jadson pra jogar. E agora lá no Bahia, ele não quer o Jadson. Isso aí pra mim tá muito claro. O Cruzeiro, o Ney Franco pediu um volante. O Cruzeiro não tem dinheiro pra contratar, não pode contratar. Temos um volante ali emprestado. Vamos trazer de volta, que é o que tem. Mas todo mundo vai bater na gente e vamos falar que ele foi dispensado e vamos trazer. Porque, pra mim, não cola. O Jadson pelo Bahia tem 12 jogos e apenas um gol. Ele vinha treinando com o Mano Menezes, vinha jogando. Últimos jogos perdeu um pouco de espaço, voltou o Gregor aí. E a informação que chega da Bahia, pelo menos oficialmente, né, a gente não sabe ali nas entrelinhas, é que foi uma opção principal ali do presidente do Bahia, que tá querendo reformular o elenco. Cara, não, e você tá com um treinador que tem um jogador de confiança, aí você vai reformular o elenco tirando o jogador da confiança do treinador? Ele veio do Fluminense para o Cruzeiro, inclusive por indicação do Mano Menezes. É um jogador que não tem um histórico tão maravilhoso. Ele teve um bom momento no Fluminense. Essa pra mim não cola, cara. Essa pra mim não cola. Pra mim é muito nítido que vamos falar, você lembra quando o Cruzeiro pediu a volta do Henrique? O tanto que bateram em cima? Foi o primeiro. Não vamos usar o que se pensou. Não vamos usar do mesmo artifício que vamos tomar porrada de novo. Chega um ponto que a torcida do Cruzeiro começa a ter medo do João Lucas retornar antes do final do empréstimo, vale dizer até janeiro do ano que vem, mas não dá pra duvidar de nada, né? O Matheus Pereira com Covid, se o Giovani machuca, o que faz? Volta João Lucas? Essa é a pergunta que fica, né? É porque não tem outro lateral, né? Só tem o Giovani e o Matheus Pereira. Exatamente, Patrick Bray também tá afastado, foi embora, né? O Hermes também foi para Portugal. Foi para Portugal também. Então, tem o Paulo, zagueiro da base, que pode fazer essa função menino bom, mas a questão é, vai ficar, e se tiver oportunidade, vai ser vendido igual o Caio Rosa, por 3,4 milhões? 3,4 milhões não é nem a metade da dívida que o Cruzeiro tem em relação ao Zória, que, por exemplo, chegar agora, no final do mês, a FIFA falar, não considera esses e-mails trocados com o Zória, vai ter que pagar para poder voltar a registrar jogadores. São 7,2 milhões de reais, que é a média, que está agora em cerca dos valores atuais, que é a dívida com o Zória. 3,4 milhões não é nem metade. E esse foi o valor que o Cruzeiro vendeu 80% dos direitos do Caio Rosa, que foi a informação que você passou no começo aí quando você estava me chamando, Thiago. Que é um jogador que já rescindiu no bid, nome já publicado, rescisão no bid, e já deve viajar essa semana para assinar com o Al Sharjah dos Emirados Árabes. Mais um jogador, né, que sai do futebol brasileiro muito jovem, possivelmente, quando vai para esse tipo de mercado emergente, some no futebol. Pode ir, voltar e bater, mas se ficar 2 anos, some do futebol, ninguém sabe mais do paradeiro e vai para fazer sua vida, né? Contrato dele lá. Mas o Cruzeiro perde muito. E essa questão do Zória é que mais preocupa, né? Porque se chega no final do mês, a FIFA fala que não vale, aí a punição ainda continua. Exatamente. E até quando o Cruzeiro vai ficar nisso? Aí já é novembro. E o tá Cruzeiro tem empilhando. novembro, metade de dezembro, que é a outra metade, né? Acredito, é Natal, Ano Novo, não deve ter jogos entre esses dias. Em janeiro e fevereiro. E o que mais me espanta é que também, rapidamente, André, Claro. continua empilhando contratações. Como eu falei, tem o Picolomo, tem o Matheus Índio, tem o Ivan Angulo. Se fala agora também, me falaram um dia para trás, informações que chegam lá, estão falando no Sul, sobre talvez o Maurício indo para o Internacional e mandando o William Potker para o Cruzeiro. E eu não duvido que isso aconteça, considerando que tem 3 jogadores parados aqui, esperando serem registrados. O Potker foi uma situação que foi sondada aí algumas semanas atrás, pode voltar para o radar da Raposa, já que ele não foi para o futebol do exterior. Essa aí já é até uma outra questão. O Matheus Índio, se não me engano, ele também é centroavante, não é? Ou é meia? Não, ele é um meia atacante. Meia atacante. Estava no Estoril de Portugal. Não, ok. Porque, beleza, você já tem o Marcelo Moreno, né? Que é o jogador, vamos dizer, um dos mais caros do elenco.
Aí você teve a volta do Sassá, você já tem o Thiago, que é um jovem promissor, além do Vinícius Popó. Se você... E o Robertson? Esse eu não vou contar não, tá? Me Ele é desculpa. meia, né? É verdade, ele é meia, esqueci de dizer. Perdão, gente. Aí, Não, além ele é de... centroavante com características de meia. E o meia, com características de centroavante. Você viu o que o Anderson Moreira fez com o CRB na Copa do Brasil e no jogo passado, o que o Ney Franco fez? Colocou o Robertson. Esse cara no treino ele deve ser muito bom, gente. Ele é leão de treino, tenho certeza. Não tem base. Esse deve ser leão de treino, com certeza. Aí, e você tem essa possibilidade. Aí você tem o Maurício, que querendo ou não, ele... Quando o time tá ajeitadinho, ele consegue fazer uma fumaça. Mostra que é um jogador que tem qualidade. Tava mal também, mas já vem melhorando aí o nível de atuação e mostra que tem uma qualidade. Aí você vai fazer uma troca e vai trazer outro centroavante. Aí você me joga aí com Marcelo Moreno, Sassá, William Potker e Thiago. Poxa... Então é o que eu falo, o que o Cruzeiro mais precisa no momento é de organização no departamento de futebol. Cara, não precisa ficar. Não, tem que trazer mais jogador, Com esse elenco que o Cruzeiro tem hoje, era obrigação fazer 75%, 80% de aproveitamento. Obrigação. Tem que chegar lá, pô, né? Colocar uma pressão ou no treinador, nos jogadores, colocar na cabeça o tamanho da camisa que eles estão vestindo, a forma que eles têm que jogar, né? Não tem, cara, o Cruzeiro ficar ansioso jogando a Série B do Campeonato Brasileiro, cara, a gente tá ansioso, não pode. Eu acho que falta alguém para mostrar ali a grandeza do Cruzeiro e passar essa tranquilidade pros jogadores do elenco. Mas as contratações também não ajudam. De todos esses nomes que a gente falou, não é mais fácil, em vez de você contratar por atacado 10, 12 jogadores, você contratar só 3. Cara, o Cruzeiro não pode, o Cruzeiro nem pode contratar. Por isso que eu falo que essa discussão... Não, nesse momento não, mas desde o início do ano, Não, né? sim, nesse momento. Mas por isso que eu falo, com esse elenco, o que eu... Pensando, qual é a solução do Cruzeiro hoje pra poder subir? Não é buscar jogador, cara. Não, eu fui ver a escalação do Cuiabá, aí hoje eu tô escutando a escalação do América. Cara, me desculpa, no papel, falar que o time do América no papel é melhor que o do Cruzeiro, não dá. O elenco, não dá. Mas só o papel não adianta, adianta. Não, né? beleza. Só o papel não adianta. Não, mas me fala ali. Vamos supor. Pode ser. Zé Ricardo. Tá, quem mais? Hoje chega no Cruzeiro e vai ser titular absoluto. Cara, do time do América? Do time o do Ale, América. Se chegar no time do Cruzeiro, Tá, quem mais? Vai ser titular São 11. absoluto. São 11. O Ademir. Tá, beleza, mais. Rodolfo. Não, eu já não sei. Se chegar é titular. Não sei. Não Que sei. outro centroavante que o Cruzeiro tem que tá fazendo gol? Cara, o Sassá vai jogar. Beleza, o Ademir chega aqui, não vai fazer, cara. O Rodolfo. O problema não, a gente tá falando de momento. Não, mas No momento o Ademir fez gol hoje. Não, beleza, Thiago, mas o negócio é a espinha dorsal. Não adianta nada. Não, se for levar em consideração o momento, coloca o Zé Eduardo. É um jogador que tem 9 gols em 10 jogos. E não tem Era Série C, oportunidade. mas não tem oportunidade. Não tem Fala que ele vai oportunidade. entrar, assim como o Marco No Antônio. papel eu entendo. No papel que o André tá falando eu entendo. Porque no papel o time do Cruzeiro é o melhor da Série B. Só que não... É o Você mais pode. caro também. Sabe o que isso você em faz? campo. Sabe o que você Não faz? reflete Você em pega campo. o time inteiro do Cuiabá e coloca lá no time do Cruzeiro hoje. Não vai jogar, cara. Não vai jogar. Porque os caras estão numa pressão ali, eles não entendem o que eles estão representando ali naquele momento. E vem e fica naquele desespero. A gente precisa e não joga. Ah, mas no Cruzeiro, André, tem muito macaco velho. Os caras estão sentindo tanta pressão assim. Tem um outro garoto. O Machado mesmo veio do Grêmio. Foi revelado em time grande. 24 anos, Machado. Mas Você pega você vê os caras rodado. jogando bola, os caras. Quantos jogos o Cruzeiro perdeu aí nos últimos lances, cara? Isso aí é aquela desatenção, é a pressão, o cara tá ansioso. O que eu tô falando nessa questão toda, esse time do Cruzeiro, os jogadores têm qualidade, o time tem potencial. Você vê que tem, pelo que cada um ali já produziu. Mas os caras não conseguem jogar. E o que falta ali é tranquilidade do departamento de futebol. Aí chega, não, vamos trazer um. Aí vem traz um atacado pra cá. Não, vamos buscar aquele cara que tava emprestado ali. Tranquilidade e organização, né? Exatamente, tranquilidade e organização. E isso não tem no departamento de futebol do Cruzeiro. Nunca vi o departamento de futebol do Cruzeiro tão desorganizado. Eu me lembro,
a última vez desorganizado assim, quando teve aqui o Dimas Fonseca, que o Cruzeiro quase caiu. Né? Em 2011 se salvou, né? Com 6-1, mas naquela época, cara, era parecido com essa zona que tá hoje, só que muito pior. Eu entendo que o Sérgio Santos Rodrigues tenta fazer o papel arrumando as coisas administrativas, mas se não administrar o futebol, não adianta. Eu diria que é uma junção ali de Dimas com o momento Gilvan de Pinho Tavares, porque o Cruzeiro até agora, mesmo estando com um rombo gigantesco nas contas, já empilhou de contratação mais ou menos uns 20 jogadores. Desses 20 jogadores, quem que você pode apontar que deu super certo? Eu diria talvez uns 3. Raul Cáceres, o Regis talvez, vive de altos e baixos, e quem sabe o Ayrton, que é um menino novo também, que joga pelos cantos e que fez falta no jogo passado. Fora isso aí, Robertson, João Lucas. Mas aí que você vai ver que é a deficiência técnica do Cruzeiro. Que o Ayrton pode ter futuro, mas eu estava até comentando. O Ayrton me parece muito Neto Berola quando explodiu lá no Vitória. Parece demais. É um jogador que tem velocidade, mas na hora de concluir as jogadas ou dar o último passe ou cruzamento, erra demais. Tem velocidade, explora as pontas, mas na hora de finalizar a jogada, peca demais. Elber. É o novo Elber. Não, Elber. Não, Elber não. Talvez também, mas assim, é aí que eu falo, o planejamento, igual o André tá falando, já no início do ano, né? O conselho gestor chegou no Cruzeiro, ninguém entendia nada de futebol. Os empresários que entraram lá entendiam de negociação de empresas, mas o futebol não cuidaram. Depois veio o Sérgio Santos Rodrigues. O barco já estava tocando, já estava em alto mar ali e continuou perdido. E é o que eu falei, eu não acredito na volta do Cruzeiro à Série A. A chance é eu realmente acho que cair não cai. Cair não cai, porque vai chegar uma hora... Eu não vou cravar isso também, né? Que a gente não é doido. Mas acho que cair é um pouco mais difícil, porque na Série B tem uns 6 times ali, são bem piores que o Cruzeiro, estão demonstrando futebol, por incrível que pareça, pior que o Cruzeiro. Só que conseguem fazer gol e ganham uma outra partida, por isso estão na frente. Mas subir, o que o Cruzeiro produz hoje, o que precisa melhorar, é muito complicado, é muito difícil. Realmente só se tiver novamente uma pausa no futebol, o que seria o melhor para o Cruzeiro seria isso. Mas seria muito ruim para tanto a América quanto o Atlético, né? Pensando aqui em Minas Gerais, Atlético e América não para não. Não para agora não, que é complicado. Então, por hoje é isso, as informações do Cruzeiro. Vamos esperar para ver o que acontece na quarta-feira, mais novidades. E também em relação à quinta-feira, volto a dizer, 6h30 da tarde, tem Cruzeiro e Sampaio Corrêa. Confronto direto, os dois times com 11 pontos. Se o Cruzeiro perder, gente, pelo amor de Deus. Não, eu não vou falar nada, não. É isso, Thiago. É isso aí, tá falado. 8h39. Mas bola aqui, rolando. eu vou repetir mais uma vez. Vai lá. Vou repetir mais uma vez. O Cruzeiro, com esse elenco que tem, com a estrutura que tem, é obrigação fazer 75%, 80% na Série B. E se acertar isso aí, eu ainda aposto que sobe com o pé nas costas. Mas é se, né? É o se. Não, se continuar desse jeito, não sobe. Aí isso aí é barbado, é óbvio. Você acha que o Ney Franco tem condição de levar o Cruzeiro pra Série A nessa situação? O time dele apresentou um futebol que dá pra credenciar. Depois, no jogo seguinte, fez bobagem. Mas por esse jogo da Ponte Preta, eu ainda acho que ele pode acertar esse time. É a Série B, gente. Só uma última fala rapidinha minha aqui, que é uma coisa que me dá um pouco de medo só no Ney Franco, é essa tendência grande dele de querer apostar demais nos medalhões. Eu entendo que tem muito menino que não tá pronto. Agora, vi falar que é recuperar todo mundo, daqui a pouco a gente vai ter Henrique e Ariel Cabral de novo no meio de campo, e a torcida vai ter um ataque do coração. Já tá voltando alguns, né? Alguns já voltaram, quem sabe o meio de campo do rebaixamento aí. Mas informação boa pra torcida cruzeirense é que o Juventude, boa entre aspas, né? Porque o Juventude também tá lá embaixo. O Juventude acaba de empatar o jogo com o Cuiabá em 1-1. E o América segue batendo o Vitória da Bahia aí por 2-0. Mandar um recado aqui do Bruno. O Bruno tá falando assim, ó, Matheus Pereira com Covid-19, tem como ficar pior? As opções do Cruzeiro para lateral esquerda são lamentáveis. Preocupante essa notícia. Aí é o reflexo da torcida do Cruzeiro referente a essa contusão. A contusão não, né? O afastamento do Matheus Pereira por conta do coronavírus. 8h41. Tá na hora de falar de Atlético aqui no Brothers Futebol Clube. E quem chega trazendo para você, torcedor atleticano,
todas as informações do Galão da Massa. É ela, nossa repórter Melissa Reis. Boa noite, massa atleticana, salve, salve, torcida do Galo, ligada aqui no Brothers Futebol Clube dessa terça-feira. Que jogo foi domingo, hein, meus amigos? Depois desses 4-1 de virada contra o Vasco, o Galo agora se prepara para enfrentar o Fortaleza lá no Nordeste Brasileiro amanhã às 9h30 da noite no Castelão. Fortaleza é o 10º colocado e vem de um empate por 0-0 com o Atlético Goianiense e 17 pontos na tabela. O torcedor do Galo ficou preocupado foi com o Natan, que saiu sentindo dores no jogo contra o Vasco. E o Natan tá bem, tá, galera? No treino, ele não reclamou de dores na coxa esquerda e fez o regenerativo normalmente e não precisou realizar exames. E também viajou para Fortaleza com o elenco para o jogo de amanhã. E os únicos desfalques para esse jogo são aqueles atletas que estão convocados para as eliminatórias da Copa do Mundo, que são o zagueiro paraguaio Júnior Alonso, o volante equatoriano Alan Franco e o atacante venezuelano Savarino, todos convocados por suas seleções para as eliminatórias. E vamos lá de palpite para o jogo de amanhã. Nessa última rodada eu não acertei, mas eu acredito que amanhã o jogo do Galo e Fortaleza vai ficar 2-1 pro Galo, hein? Eu sou a repórter Melissa Reis, aqui na Rádio Livre de Vespasiano. Até sexta-feira. Até sexta-feira, muito obrigado, Melissa. 8h43. Estas foram as informações do Atlético aqui no Brothers Futebol Clube de hoje. Melissa trazendo aí já seu palpite de uma vez aí pra gente. O Atlético joga contra o Fortaleza, pega uma equipe muito bem estruturada do técnico Rogério Ceni, mas eu acho também que vai dar Atlético. Daqui a pouco a gente passa os palpites aqui também, passar o palpite do Cruzeiro para quinta-feira. Mas vamos lá, esse time do Atlético, começar com o André aqui. André, uma vitória cachapante e que deixa o torcedor atleticano e quem gosta de um bom futebol mais alegre e feliz da vida quando se assiste jogos do Atlético, é porque o Atlético toma um gol, não se amedronta, vai pra cima. Quando consegue a vitória, é um time que reage muito rápido, e quando consegue a virada ou o gol ali que tá na frente na vitória, o time não recua, o que acontece na maioria dos times do Brasil. Será que é por isso que esse time do técnico Jorge Sampaoli tá encantando tanto o futebol brasileiro, tirando o pessoal do eixo Rio-São Paulo? Acho que a gente vem aqui, né? É muito bom quando isso acontece. A gente mais uma vez vem falar do bom futebol que o Atlético vem demonstrando, jogando de uma forma muito coesa. As infiltrações, a movimentação do Atlético, as tabelas que o time faz, né? Então realmente é um futebol muito vistoso. O Atlético vem se comportando muito bem nesse Campeonato Brasileiro. Esse jogo aí contra o Vasco, você falou tudo, Thiago. Saiu atrás do placar, continua jogando da mesma forma, tá vencendo, continua jogando da mesma forma. E isso credencia o Atlético, e a forma de jogar é sempre buscando gol, sempre buscando a vitória. Isso aí coloca o Atlético aí numa credencial muito grande para chegar aí à disputa do título de uma forma bem forte. Tem um elenco competitivo, mesmo aí sem 3 jogadores, né? O Alan Franco, o Savarino e o Alonso, que são jogadores importantes aí, né, na composição de grupo, no time do Atlético, que vem jogando regularmente. O Atlético tem um time muito competitivo para colocar em campo, né? Você tem aí o Alan, o Jair, né, pro lugar do Alonso, você tem o Hever, Igor Rabelo, né, o Bueno, que ainda não jogou tanto, tem o Gabriel. Então o elenco do Atlético é um elenco vasto. Então todas as características que você precisa, né, que você vê em campeões, né, de um campeonato de pontos corridos, o Atlético apresenta um bom elenco, regularidade e bom futebol. Então acho que o Atlético aí vem fazendo um papel excelente. Uma pena, a gente tá aí, né, ainda no meio da pandemia. Acho que, se não me engano, é novembro, né, que 30% dos estádios vão poder
receber aí os torcedores. Eu imagino a festa que a torcida do Atlético estaria fazendo, vendo esse time jogar. Seria ainda mais emblemático essa campanha do Atlético. Mas, novamente, a gente tá chovendo aqui no molhado, mas é isso aí. O Atlético merece, vem fazendo, né, um campeonato brasileiro impecável e chega muito forte. Eu também acho que o Atlético chega forte para essa briga. E a Melissa mandou até uma pergunta aqui, aí eu repasso para os dois. Esse time do Atlético de 2020 joga um futebol mais bonito que o Atlético de 2012? E eu achei até engraçado porque ela pergunta sobre 2012 e muitos comparam com 2013. E eu acho que o Atlético em 2012 jogou mais do que em 2013. Futebol mais vistoso, não foi campeão. Mas é uma pergunta boa. Cara, eu acho que o Atlético de 2020 joga melhor que o de 2012. Acho o futebol mais coletivo. Aquele time tinha... acho que o Bernard, o Ronaldinho Gaúcho e o Tardelli individualmente são jogadores assim que têm uma personalidade muito grande. Conseguiam quebrar as linhas ou com um passe sensacional ou com um drible, mas você não via uma força coletiva tão grande como você vê hoje no time do Atlético. O time do Atlético hoje joga do goleiro ao centroavante. Todo mundo troca a bola, troca de passes, movimentação. Naquele time de 2012 você ainda tinha muito, né? O Cuca Ball com balão pra frente, casquinha do jogo, correria Tardelli e Bernard. Aí aquele lançamento magistral de Ronaldinho, aquelas enfiadas de bola, mas com dois volantes que, né, mais destruíam e que construíam muito pouco, né? Que era o Pierre e o Josué, o Pierre e o Donizete. 3 volantes com características muito de destruição. Destruíam muito bem, mas não conseguiam armar o jogo com a mesma qualidade. Tinha um lateral direito, né, o Marcos Rocha, que dispensa comentários, tinha muita qualidade também. Mas no coletivo, a forma de jogar, acho que o Atlético de 2020 joga muito melhor. Cara, o time que começa jogando do goleiro, né, e vai até o centroavante, todo mundo trocar a bola, né, sem quebrar, sem amassar a bola, acho que enche as vistas. Então, não tenho dúvidas nenhuma que esse time de 2020 joga mais do que o de 2012. Essa é a minha opinião, joga mais bonito. Eu também acho que o Atlético de 2020 é um time mais cerebral, time que roda a bola mais em campo e todos os jogadores sabem o que fazer com a bola. Apesar de 2012, na minha opinião, o Atlético não foi campeão por interferências estranhas da arbitragem aí, né? Principalmente na disputa com o título contra o Fluminense. Mas acho que esse time do Atlético de 2020, principalmente se for campeão, será um time que vai ser lembrado por muitos anos como um exemplo, como o Cruzeiro de 2013, 14 eram. Esse é o ponto. Não sei dizer ao certo se joga mais bonito, mas uma coisa que eu, pelo menos como um fã do esporte, consigo perceber é que, ao meu ver, tem mais chances de títulos agora em 2020 do que tinha talvez em 2012. Talvez não com futebol bonito ou mais bonito, menos bonito, mas a chance de chegar a um título com consistência por parte do Atlético eu vejo. Eu fui um dos primeiros do grupo do Brothers, mesmo cobrindo o Cruzeiro, a falar que a chegada do Sampaoli subia muito o nível do Atlético, considerando o que ele fez com o medíocre, com todo respeito aos santistas, mas o medíocre time do Santos do ano passado, que ainda ficou no G4. Considerando que o Atlético não tem mais competições para lotar a agenda durante semanas, o caminho está muito bem pavimentado, é só seguir reto que você chega lá, título brasileiro. E o Atlético tem excelentes peças, né? A gente vê o Alan Franco agora subindo muito de produtividade, um jogador muito voluntarioso. Ele é um tipo de jogador, acho que todo técnico e torcedor gostaria de ter no time. É um jogador que ocupa muito bem os espaços no meio de campo, consegue destruir as jogadas sem fazer falta, sem ser violento, e constrói muito bem também, consegue aparecer na área, pisa na área, faz boas movimentações, consegue enfiar a bola. Só que o torcedor atleticano precisa também ficar atento, porque tem muita gente pegando o pé do Sacha porque ele não faz gol, só que pro torcedor é um pouco mais difícil.
porque não faz aquela análise tática igual a gente faz. Mas o Sacha, nesse ataque do Atlético, influencia demais na boa fase dos outros jogadores. Porque se o Keno, se o Natan, o Alan Franco, ou até outros jogadores, como foi o caso do Arana, conseguiu pisar na área e fazer o gol contra o Vasco, é justamente por isso, porque ele puxa a marcação ou ele sai da área dando espaço para outros aparecerem. Rapidamente uma pergunta aqui para vocês que acompanham um pouco mais o time do Atlético do que eu. O Alan Franco, pelas características que você me colocou aí agora, Thiago, seria uma espécie de Gerson do time do Atlético, Gerson do Flamengo, salvo as devidas proporções, claro. Eu entendi, sim. Sim, seriam, mas só que ele é um jogador menos técnico, mais rápido do que o Gerson. Tem um pouco mais de força, bom, né? O Gerson, tecnicamente, ele é muito bom, mas ele é um jogador que não tem uma certa velocidade. Ele se posiciona muito bem e tem uma técnica muito apurada. O Alan Franco é um jogador que se posiciona muito bem, mas tem um pouco mais de força física, um pouco mais de chegada na área fisicamente. Pergunta interessante, é um bom comparativo. Acho que o Gerson é um jogador um pouco, vamos dizer assim, mais inteligente, mais cerebral, vamos dizer assim, e realmente o Franco tem esse potencial físico que o Gerson não tem, mas olha que o Gerson eu já considero um jogador forte, né, que tem a passada larga, mesmo não sendo tão veloz, consegue se movimentar rápido porque ele tem uma passada muito larga. Então, o passo do Gerson é muito grande. Então, até a forma dele recuperar a bola com essa passada, ele consegue com certa naturalidade. Mas são grandes jogadores e é um bom comparativo. E acho que é um jogador importantíssimo aí no elenco do Atlético. Tanto ele como o Jair também, que eu acho que é um outro jogador que vem fazendo um ano muito bom. É aquele momento que você vê no elenco do Atlético diversos jogadores se destacando. Isso aí mostra o quanto o coletivo é encaixado, o quanto o coletivo é muito bom. Isso aí, né, lógico que nas suas devidas proporções, mas é igual você pegar o time do Liverpool. Você não via nenhuma grande estrela que você fala assim, nossa, esse cara ir para outro time, ele vai ser titular absoluto. Mas naquele time ali, encaixadinho, mas cara, aí, excepcional. Eu rebato a pergunta do Brad. Com o momento do Alan Franco, quem vocês contratariam? Mesmo valor? Vamos supor que os dois 10 milhões, Alan Franco ou Gerson pro time? Gerson. Eu ficaria com o Gerson ainda. Também, isso aí também. Nada contra o Franco, né? Mas eu até penso muito até em relação ao meio do Atlético. Se fala muito de Gustavo Blanco. Tá treinando parece com as semanas também. Será que ele teria oportunidade com o Sampaoli? É uma dúvida. O jogador ficou muito tempo parado, tem um bom nível. Cara, e ele tem uma concorrência fácil. Pesada. Ele jogaria fácil de primeiro volante no Atlético. Mas tem uma ele tem uma técnica pesada. muito apurada. Não, tem uma concorrência. Ele disputa vaga atualmente com o Jair? Eu acho, do que ele apresentou, porque eu também tenho um carinho especial pelo Blanco, porque eu revelei pro futebol, né? Mas assim, eu acho ele em boa fase. Não, ele na época de base do Bahia, eu comentava. Isso assim, há muito tempo, o André e o Ricardo lembram. Quando o América contratou ele, eu falei, olha, esse cara é bom, e acabou que deu certo. Mas eu acho ele melhor que o Jair, até que o Alan, tecnicamente. Pra quem acompanha o jogador há mais tempo, assim, agora é esperar o tempo aí. Só saber se ele vai voltar, né? Como ele... No mesmo nível. Eles estão 2 anos é muito tempo, né? Ali. Mas ele não volta pra ser titular nesse time por agora, não. É coisa de trabalhar entrando aos poucos. Passar algumas participações aqui, ó. Dene Moreira, grande radialista. Tive o prazer de trabalhar com ele, ainda tenho em algumas jornadas esportivas. Tomando aqui, ó. Boa noite a todos. Show de bola o programa. Sobre o Atlético, acho que a zaga é um ponto a ser observado com muito carinho. Rabelo tem falhado e Hever às vezes acompanha o companheiro de zaga. Tem 2 bons laterais, o meio que flutua e Keno, que depois de um tempo dado pelo Sampaoli, é o que precisava, agora está voando. O Keno chegou um pouco abaixo, né? Ali da sua condição física, agora já está bem melhor, está voando aí. E o Robson Alcântara também, o Robinho,
participando com a gente aqui, mandando um abraço pra galera. Tá falando zero. Esse também é cruzeirense doente. Norte mais. Não deve estar feliz. Boa notícia que eu recebi há pouquíssimo tempo, que agora ele é nosso vizinho, tá morando aqui em Lagoa Santa também. Esse aqui também, gente boa toda a vida. Melhor câmera que eu já trabalhei. Como pessoa também, gente boa toda a vida. Um abraço pros dois aí. Mas essa fase do Atlético, eu já falava aquele dia, que o Atlético pra mim é um dos favoritos ao título, e o jogo contra o Vasco, acho que deixou mais claro isso pra todo mundo, que pra ganhar do Atlético vai ser muito difícil. Pra ganhar desse time do Atlético, pra tirar o título do Atlético, por mais que o Atlético tenha alguns desfalques agora, o caso do Júnior Alonso e outros jogadores. Savarino também. Savarino. O Atlético tem boas opções ali no ataque. Há o interesse do Dinamo Zagreb, da Croácia, para cima do Marquinhos. Não sei se o Atlético vai, negociar o jogador. Eles querem ele por empréstimo uma temporada, depois com opção de compra. É um jogador que não vem entrando tanto nesse time do Atlético, mas eu acho que o Atlético não vai desfazer, porque é uma boa opção ali, principalmente para as pontas ali do time. Mais alguma coisa para ressaltar do Atlético aí? Não. Então beleza, então 8 horas e 57 minutos, tá na hora da gente falar de futebol internacional. Mas antes, deixa eu só passar aqui, Thiago Carleto descontando para a equipe do Vitória. Agora a América 2, Vitória 1. América, segura esse empate aí, pelo amor de Deus. 4 jogos que o América não ganha, são 4 empates em 0-0. Não fazia gol. Não sofre gols, mas também não toma. Não também fazia gols desde a 9ª rodada que o América não fazia gol. O América contra a equipe do Guarani. Meu Deus, o América perdeu o gol de imagem. Para quem assistiu o jogo, primeiro tempo, o América massacrou o Guarani. Foram 17 finalizações, 2 bolas na trave, uns 3 milagres do goleiro do Guarani. Aí, chega o final do jogo, 0-0, segundo tempo, o América morreu. Mas vamos lá, 8 horas e 58 minutos. Tá na hora da gente falar sobre futebol internacional. E quem chega no Brothers Futebol Clube, trazendo para você, torcedor, todas as informações do velho mundo, é ele, o nosso repórter Matheus Oliveira. Muito boa noite, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao Brothers Futebol Clube. Final de semana e início de semana é bem agitado aí no futebol internacional aí com as transferências da Deadline Day. Deadline Day, que é o último dia de transferência entre os clubes das ligas diferentes. Então eu separei algumas para falar para vocês aqui no boletim de hoje. A primeira delas é o Thomas Partey, que fechou com o Arsenal. O Thomas Partey, que era do Atlético de Madrid, vai em definitivo, mas em contrapartida os colchoneiros vão receber o Lucas Torreira em empréstimo. O Lucas Torreira, que é uruguaio e não estava tendo muitas oportunidades no Arsenal. Outro time que esteve ativamente na janela de transferências de hoje, no dia de hoje, foi o Manchester United. O Manchester United contratou o Cavani, que estava sem clube. O Cavani vai vestir a camisa número 7. Ele foi especulado aqui no Brasil, no Grêmio e no Galo, mas optou por seguir no futebol europeu e vai jogar a Champions League com o Manchester United. Outra contratação dos Red Devils é o Alex Telles. O Alex Telles, que é brasileiro, é multicampeão com o Porto, atual campeão da primeira divisão portuguesa, fechou com o United um contrato de mais ou menos 4 temporadas. Pelo lado da liga alemã, o Bayern de Munique confirmou a contratação do Choupo-Moting. O Choupo-Moting, que era jogador do Paris Saint-Germain, ele que teve uma passagem também pelo Schalke 04 na Alemanha, então ele retorna aí para o futebol da Bundesliga para jogar no Bayern de Munique. O Paris Saint-Germain perdeu o Choupo-Moting, mas anunciou a contratação do Rafinha Alcântara. O Rafinha, que jogou com o Neymar, inclusive, no Barcelona. O Rafinha, que na última temporada jogou emprestado lá no Celta de Vigo. Então, chegou em definitivo no Paris Saint-Germain. Aí o Rafinha Alcântara, que é o irmão do Thiago Alcântara. O Thiago, que está doente, está com a Covid-19, está em isolamento lá em Liverpool, mas já estará em campo aí depois da data FIFA. Então, Rafinha é o novo reforço do Paris Saint-Germain. No futebol italiano, o Juventus fechou com o Federico Chiesa, que era o destaque da Fiorentina. O Napoli contratou por empréstimo o Bakayoko do Chelsea, e a Roma confirmou a contratação em definitivo do Smalling. O Smalling, que já estava atuando no clube,
mas em empréstimo. Então a Roma pagou 15 milhões de euros para ter o passe em definitivo do zagueiro, pessoal. De notícias internacionais, essas, no caso as transferências, foram as mais importantes. Então eu volto no próximo boletim com mais informações. Boa noite para todos, bom resto de programa e até o próximo boletim informativo. Tchau. É isso aí, tchau, Matheus, muito obrigado. Essas foram as informações aí do futebol europeu, trazido pelo nosso Matheus Oliveira, para você que tá ligado aqui no Brothers Futebol Clube. 9 horas e 12 minutos. O América segue vencendo a equipe do Vitória 2-1. O jogo tá no finalzinho. Cuiabá vai empatando com Juventude em 1-1. Paraná e Náutico 0-0. CSA vai batendo o Figueirense por 3-0. Figueirense, que estava numa recuperação até muito boa aí na Série B, vai tomando essa goleada por enquanto aí da equipe do CSA de Alagoas. Vai batendo o Brasil de Pelotas por 2-0. Daqui a pouco, às 9h30 da noite, teremos Ponte Preta e Guarani, o clássico campineiro na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas vamos lá, tá na hora da gente começar o nosso Super 11.